Bom, eu acho que é super interessante essa parte do namoro, né? Tem que ter um bom tempo de namoro para poder discernir realmente se é com aquela pessoa, né? É, mas nem tanto. Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você estiver nos escutando. Sejam bem-vindos ao Catholic Talk, sejam bem-vindos ao mês das vocações. Tudo bom, Aline? Tudo certo, Pablo, e contigo? Nossa, hoje eu tô muito feliz. É sério. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tô a fim de ouvir aí, tô a fim de escutar. Necessário, né? Importante. Bom, estamos nos preparando para isso, né? Mas mais feliz ainda, Aline, porque tu não sabe quem estás conosco hoje. Na verdade, eu sei, o nosso verdade. povo que não sabe, né? Os nossos queridos Catholic Talkers. Queridos ouvintes, como vocês sabem agora nesse mês de agosto, nós estamos recebendo convidados para falar sobre as vocações. E hoje, nada mais, nada menos, que nós temos um casal que vocês devem conhecer. Devem, né? Famoso casal, né? O pessoal de movimento conhece, o pessoal que tá casando, tá noivando, todo mundo conhece. Ainda bem, né? E se não conhece, acho que tem que conhecer. Vai usar o nosso episódio hoje, depois só vai. Sejam muito bem-vindos, então, querido casal, se apresentem. Obrigado, Pablo. Obrigado, Aline. Então, eu me chamo Cissa. E eu sou o Eduardo. Nós somos de Canela, lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre o sacramento do matrimônio. Aí, dando uma forcinha para aqueles que estão em dúvida, a gente vai tentar aqui ajudar, conversar com vocês. Nós temos hoje 17 anos de casados e temos 4 filhos na terra, temos um filho no céu. E então vamos tentar aí ajudar um pouquinho, dar uma força. É isso aí. Então, nesse mês de agosto e mês das vocações, né? Importante pensar em todas as vocações, né? Mas aqueles que ficam aí enrolando, né? É bom saber que a fruta é boa colhida no tempo certo, né? Tem que colher a fruta no tempo certo. E a gente falava um pouquinho disso antes, né? E na realidade, precisa saber se a gente está pronto para decidir uma vocação, né? Então esse tempo provavelmente aí que vocês estão vivendo de namoro, né? Ou de noivado, é o tempo mais precioso aí para descobrir quem é a pessoa com a qual vocês vão casar. E eu vou dizer isso porque eu sempre digo, e já é uma frase clássica, a pessoa com quem tu vais casar não é a pessoa que tu conhece. E depois, mais ao longo do episódio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então é um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre às ordens quando precisarem do nosso contato aí, tá bom? Perfeito. Hoje, então, nós temos mais um integrante e temos um desfalque também, né, Aline? É verdade. A gente deu uma mudada assim no time hoje. Além desses convidados, eles trouxeram também mais um reforço, né? Que tá meio sonolento, acho que não vai conseguir se apresentar agora, né? Oi, João. Mas eu sou o João. Eu acho que ele tá ainda meio dormindo. Vocês estão perdendo uma coisa muito fofa, assim, um guri muito fofinho. O Sander, ele não pôde participar conosco agora, porque ele está meio indisposto hoje. Então, pela nossa maior segurança e também pelo seu desgaste físico, Estamos meio desfalcados. não é Covid, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, o Sander está bem. É que ele viu que ia ser pressionado esse episódio, né? Mas ele vai ouvir depois, tranquilo, ele vai ouvir. Não, e a gente já percebeu que esse episódio aqui vai ser assim, ó, do jeito que a gente gosta, né? Fogo no parquinho. Então, Bora botar fogo. vamos lá. Ainda bem que tem que ter o fogo no parquinho, porque matrimônio envolve fogo no parquinho, né? Ou sim. Oh, Não, vamos muito primeiro começar a fogo. falar das coisas boas, né? Vamos lá. Isso, vamos devagar. Então a gente assusta o povo, Isso. né? Não funciona muito Vamos bem. falar bonito primeiro. Certo. Depois que conquistou todo mundo, daí a gente começa. Mas na Não verdade... desiste, pessoal, fica firme. Além de todas as outras vocações que vocês já ouviram, hoje nós vamos falar então especificamente sobre esse chamado ao matrimônio, esse chamado a essa união
né? Nós temos lá o sacerdócio como uma forma de união com Deus, e a outra forma também é o matrimônio, onde além de nos unirmos com Deus, quem está vocacionado a isso vai se unir com um outro ser. Aí que vem a beleza, né? Aí que a gente começa a entender esse chamado, que é realmente quando você está lá discernindo, meu Deus, Senhor, o que o Senhor está me chamando para fazer da vida? Se nessas orações suas você começa a sentir necessidade de viver e de fazer coisas que você faz sozinho, mais necessidade disso do que compartilhar com outra pessoa, aqui está um bom discernimento para saber se você vai ir para a esquerda ou para a direita, se você vai ou para o sacerdócio ou para o matrimônio, que basicamente é o que o povo mais pensa, né? Esquece das outras vocações, infelizmente, né? Eu acho importante a gente falar de vocação, né? A gente reza a oração pelas vocações, normalmente ouve o padre dizer, não, vamos rezar a oração pelas vocações pelos padres, pelos seminaristas, mas não é só para esses. O pessoal, os vocacionados ao matrimônio, eles também precisam de bastante oração, né? E as outras vocações que a gente vai apresentar nas próximas semanas também precisam. Mas o pessoal sempre olha, pensa em vocação, se é guri vai ser padre, se é menina vai ser freira, né? E esquece o outro. Ou vão casar, né? Matrimônio é isso aí, vocês vão casar. O que é matrimônio? É casar. Mas o que é matrimônio, enfim, né? Tem um padre amigo nosso que diz que a gente casa 2 pares de vaso de flor, né? Casa 2 coisas parecidas, né? O caso, né? 2 copos. 2 copos, ou caso uma toalha com coisas parecidas se casam, né? E para ficar bonito, enfim, para fazer uma decoração. E não é o caso aqui, né? A gente tá falando de sacramento. Isso, acho que essa é a resposta, né? O que é um matrimônio? O matrimônio é um sacramento, né? E o que é um sacramento? É algo sagrado. O casal que busca o sacramento do matrimônio, ele na realidade ele busca transmitir e representar na sociedade o amor entre o Cristo e a Igreja. Essa é a grande chave do sacramento do matrimônio. E como um sacramento, né, a gente tem aquela definição básica que a gente aprende de sacramento, o que é o sacramento, né? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? E o que é o matrimônio se não isso, né? O matrimônio e a pessoa, né? A pessoa dos envolvidos no sacramento do matrimônio, né? A Cissa, para mim, é um sacramental, né? E eu para ela da mesma maneira, né? Deus me mostra como Ele me ama através da maneira como minha esposa me ama, né? E eu tenho a oportunidade de mostrar para minha esposa o quanto Deus a ama a partir das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus gestos, né? Então o matrimônio é esse convite de representar e de receber o sacramento e viver de tal maneira que quando as pessoas nos encontrem aí pela rua, né, elas digam assim, nossa, como a Cissa ama o Duda, é como a igreja ama o Cristo, nossa, como o Duda ama a Cissa, isso é como o Cristo ama a igreja, né? A gente é convidado a ecoar essa aliança de amor entre o Cristo e a igreja, né? Então isso é o sacramento do matrimônio, é uma graça recebida na nossa alma, né? Um vínculo que a gente não vai ter como romper, né? Assim como a gente tem irmãos, né? Onde a gente tem irmãos de sangue e a gente por um momento, sei lá, de rigidez na adolescência, ou, né? A gente nunca gosta de brigar com o irmão, é uma coisa rara, assim. Mas quando briga, por vezes poderia dizer, olha, eu não quero mais ser teu irmão, né? Eu quero que um documento que me garanta que eu não sou mais teu irmão, ou mesmo dos pais, né? Eu quero me deserdar, eu não quero mais ser filho do meu pai e da minha mãe, né? Talvez até legalmente eu consiga um documento que faça com que eu não seja mais filho do meu pai e da minha mãe, mas existe algo correndo dentro das minhas veias que eu não tenho como mudar, né? É um vínculo sanguíneo, né? E o vínculo matrimonial é da mesma maneira, né? Quando a gente recebe o sacramento do matrimônio, a gente recebe justamente esse sinal, essa marca dentro da gente, né? Onde eu tenho um vínculo com a Cissa tão íntimo e que não tem visibilidade, né? Eu tenho uma aliança que eu carrego na minha mão esquerda, né? No meu anelar, ele demonstra esse vínculo, mas ele não é esse vínculo. O vínculo ele está dentro, né? Ele está dentro da alma. Por isso que a gente fala assim que a gente é um sacramental, né? A gente não é só corpo, né? Nós somos compostos por corpo, alma e espírito, né? Nós não temos um corpo ou temos uma alma. Nós somos corpo, alma e espírito, né? E assim vamos nos apresentar diante de Deus, né? Então o sacramento do matrimônio é esse sacramento que eu sou convidado
a levar minha esposa para o céu, para que ela possa contemplar a face de Deus. Né? Então a gente falava antes, né? Vamos primeiro encantar o pessoal, né? E esse é o encantamento, sabe? Se a gente não vive o sacramento do matrimônio nessa dinâmica, a gente vai viver uma frustração. Né? Porque o que é o sacramento do matrimônio se não é uma doação completa e plena de si mesmo para o outro? Né? Fazer aquelas coisas que eu talvez não gosto tanto, né? Que me incomodam, às vezes eu tenho que suportar que minha esposa deixa sempre a tampa do shampoo aberta. Pô, mas isso me incomoda tanto. Mas cara, uma coisa tão simples. Tinha que te incomodar se ela não rezar o terço contigo todo dia, sabe? Então o foco do sacramento do matrimônio está muito mais no céu do que na terra. Né? E a gente só alcança o céu através das nossas ações aqui na terra. Né? A nossa fé sem obras é morta, né? Então aqui também o nosso sacramento do matrimônio, sem a ação e esse doar-se totalmente, todos os dias, e doar-se por completo, né? Todos os dias, não tem finalidade. Sim, eu acho que essa é uma visão bem interessante, é um modo bem diferente do que na verdade a gente está acostumado a ver por aí no mundo. Né? Que a gente ouve, assim, o Duda falou agora, né? Que o matrimônio é o doar-se ao outro, né? É levar o outro para o céu. Mas quando a gente anda por aí vendo as coisas no mundo, o que na verdade a gente ouve é: não, eu vou casar para ser feliz, né? Eu vou casar porque tu me faz feliz, né? Porque eu sou feliz. E aí, tá, mas depois tu vê lá que o marido deixa a toalha molhada em cima da cama, né, que deixa as coisas meio bagunçadas, às vezes, né, o esposo vê que a esposa, na verdade, era meio desorganizada, ou que, enfim, tem um jeito, faz a comida diferente, começa a se estressar e, de repente não tá mais feliz. E aí, fui tapeado, né, fui enganado, ou como é que funciona isso, né? Essa questão também do sacramental, né? Porque a gente tem uma visão, pensa em você, tá? Você que está nos escutando aqui, cremos que é católico, né? Se não for, seja bem-vindo. Sabe aquela relação que tu tens com aquele terço que tu ganhou da tua tia, que foi para não sei aonde, que daí foi bento, foi abençoado pelo Papa, aquele sacramental maravilhoso que tu guarda num vaso, né, num potinho assim, ou até mesmo uma imagem do santo de devoção, né? O quadrinho de São Thomas More, né? Todo bonito, nosso padroeiro, né? Ele não tá aqui por enquanto, mas aquele sacramental, aquela beleza que nós enxergamos e damos tanto valor muitas vezes, né? Eu tenho uma imagem super bonita lá na minha casa, no meu quarto, nas minhas coisas. Essa relação de amor, de respeito que se tem por esse sacramental é o amor e respeito que se deve ter no namoro pela sua namorada, pela sua noiva e depois no sacramento pela sua esposa, né? Porque a gente vê muito e infelizmente é algo que é muito presente no mundo, né? Os casais assim com umas relações meio separadas, tá? Ou até mesmo a gente começa a ver assim, aqueles casais já estão há muito tempo juntos. Agora qualquer coisa um irrita o outro, já não querem, enquanto um está num lado, o outro está no outro é melhor. E acaba perdendo essa sacralidade real do matrimônio, né? Acaba esquecendo que aquilo ali é um sacramento, que aquilo ali é uma presença de Deus, é uma união. E tratar a sua esposa e o seu esposo dessa forma é extremamente necessário para que isso continue acontecendo, né? Essa união continue acontecendo e melhorando e aprimorando ao ponto de que se tenha realmente os filhos, de que, enfim, vão chegando nessas outras coisas. Então, tratar de forma sacramental essa relação é muito importante, né? E aí vem aquele ponto de que não é no extraordinário, mas é o ordinário, é a tampa do shampoo aberta, é a toalha lá jogada, né? É na hora que eu tá fazendo a comida lá, as crianças estão correndo de um lado, o pai tá pegando aqui de um lado, a mãe tá lá do outro, e a panela no fogão queimando, e mãe caiu, chutou não sei quem. É o ordinário, é esse dia a dia, né? É tratar de forma sacramental o dia a dia. Não é só quando vão lá renovar os votos na igreja, ou quando tem um ECC, ou quando tem alguma coisa. Mas é o dia a dia, né? Não é no extraordinário apenas. Isso, santificar o dia a dia na vida da família é algo bonito demais, né? Como viver essa vida de sacramento todos os dias, né? É importante entender aqui que, para quem não sabe ainda, o sacramento do matrimônio ele tem duas finalidades, né?
Alguém sabe aí? Pensa um minuto, dá um pause aí e pensa se sabe a resposta. O sacramento do matrimônio tem duas finalidades, né? A finalidade unitiva e a finalidade procriativa, né? Então, primeiro aqui a finalidade unitiva, né? Como é a vida de casado? Bom, a nossa vida de casados é uma união, né? Quando a gente celebra o sacramento, a gente promete diante da comunidade, diante do sacerdote e diante de Deus, né? Que a gente vai se unir à nossa esposa e vai ser fiel por toda a vida e com toda a vida, né? E essa união a gente busca a todo momento, né? A todos os dias. Essa união ela deve ser em todas as coisas, né? Essa união não significa única e especificamente uma união sexual, né? O que também é de suma importância. Mas essa unidade do casal, ela está muito além do físico, né? Ela é uma unidade completa em todas as decisões, né? É uma unidade no início aí já, né? Em como vamos preparar a nossa rotina depois que a gente recebeu o sacramento, porque a gente vai sair teoricamente de duas casas diferentes, de duas rotinas diferentes e vai passar a viver juntos, né? Então, e agora, como vai ser a nossa rotina? Então, planejar essa vida juntos, né? Já começa por aí a unidade, né? A unidade, ela também no momento de decidir sobre a educação dos filhos, né? Que tipo de educação nós vamos dar para os nossos filhos, né? Nós vamos colocá-lo numa escola pública, nós vamos escolher uma escola particular, nós vamos abrir uma escola, nós vamos fazer uma escola, da nossa casa uma escola, né? E essa unidade em todas as coisas, né? A Cissa e eu, por muitos anos, falávamos assim, olha, a gente precisa ser um, né? Que sejam um é o que eu quero mais, né? Eu lembro dessa música no tempo CLJ e procurava viver isso também no sacramento do matrimônio, né? E a Cissa, por um tempo, não me entendia o que eu estava querendo dizer, né? Para ver como a gente tem um problema de linguagem, né? A linguagem é algo muito... É uma forma muito pobre de transmitir algo nobre, né? Que é o que a gente vive dentro da nossa alma, né? Então, por vezes, através da linguagem, a gente não consegue expressar o que a gente de fato quer dizer, né? Depois também em função da educação que a gente teve, né? Mas dizia para ela, olha, meu amor, a gente precisa ser um na nossa decisão, né? Na nossa vida e tal. E tentava explicar para ela assim, e ela dizia, tá, mas a gente é um. Mas tá tudo certo, não tem nada de errado, como assim, né? Eu disse, não, a gente não é um, tem certos momentos em que a gente tem uma decisão e a nossa decisão ela fica dividida, né? Eu quero uma coisa e tu quer outra coisa e a gente não consegue concordar em algumas coisas, assim, né? Então a gente precisa ser um. E depois de muito tempo a gente fez uma preparação para celebrar os 10 anos de matrimônio e depois dessa preparação ela disse, nossa, eu entendi agora. Depois de 10 anos, né, ela entendeu o que eu queria dizer, né, porque teve um padre muito inteligente que nos ajudou a iluminar os pensamentos, né, e entender um pouco melhor o significado dessa unidade. E ela disse, nossa, agora eu entendo o que significa essa unidade que tu falava, né? Essa unidade que tem que ser em Cristo, né, de todas as nossas decisões, de toda a nossa vida, né? Então a gente passa a compreender um pouco mais sobre essa dimensão do sacramento do matrimônio, né? Porque quando fala em unidade e depois, né, por consequência, né, a procriação, né, que são a geração dos filhos, né, a gente precisa ter unidade para poder gerar um filho. E não é só uma unidade sexual, né? É óbvio que o homem e uma mulher, num período em que a mulher está fértil e o casal tem uma relação, a esposa tem um percentual de chance de ficar grávida, né? Isso provavelmente vai acontecer. Agora, essa unidade precisa ser completa de corpo e alma, né? Não somente unidade física, né? Pode falar. Eu acho que isso é muito importante pra gente falar, né? Que a questão unitiva do matrimônio não é só a parte física, né? É realmente o unir as almas, é ser um só coração que pensa da mesma forma, que caminha da mesma forma. Porque a gente tem, o Duda comentou antes que o matrimônio expressa o amor de Cristo pela igreja e né, a versa também, né? E isso é extremamente importante, porque o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça.
Então, para onde a cabeça vai, o corpo vai junto. Então não tem como, se o matrimônio, né, é o marido e a mulher unidos, não tem como o marido querer ir para um canto e a esposa querer ir para o outro. Isso vai, né, dar e isso é muito, muito importante também. E acho que é difícil da gente conseguir constituir isso, né? Não é uma coisa que brota assim, casou, recebeu o sacramento, pronto, agora tá tudo... Eu costumo dizer que na teoria é muito, muito legal, mas na vida real é muito melhor. Muito melhor. Uma vez eu vi numa formação, enfim, em algum local, que esse discernimento que a gente vai tendo para escolher, vou discernir pelo matrimônio, vou seguir essa vida. Ele deve ser muito bem pensado e vivido nesse período de namoro e de noivado, porque se você não discernir e aos poucos ir realmente se tornando um nesse período de noivado, não vai ser aquela tarde ou aquela noite da cerimônia que vai virar uma chave pronta. Agora eu sou um, agora realmente eu vou me entregar de verdade por essa pessoa e tudo mais. Óbvio que ali tem a ação santificante do sacramento, da graça que ali acontece, mas a gente tem que ir preparando isso, né? E é uma preparação que também é o que aconteceu com vocês. É após o sacramento, durante o desenvolver da vida de vocês de casado, que também vai se moldando, vai transformando em um único, uma união real, né? Por mais que já estejam unidos, mas é aquela coisa de ir se moldando. E isso faz parte do discernimento, assim, enquanto a gente está pensando na nossa vocação. Porque se você pensa que está lá na sua casa, né? Falou ali, casou, agora vai juntar os dois, cada um numa casa, agora vai estar os dois num lugar só. Se antes do casamento, tu gosta de chegar em casa, vamos supor, dos meninos ou das meninas, chegar em casa, fazer suas coisas, largar o telefone, daí tu vai ler o teu livro, tu vai viver a tua vida, tu vai rezar o teu terço, depois tu vai jogar, tu vai olhar um filme, tu vai fazer alguma coisa. Depois do casamento, onde realmente vocês são um só, tu não vai chegar em casa e virar as costas da tua esposa e vai ir fazer as tuas coisas e ela ir fazer as dela. Não, isso é a verdadeira união, né? Onde vocês vão chegar em casa e vão viver uma vida juntos, não é cada um pro lado. Às vezes vai ser cada um pro lado, né, Cícera? Porque daí tu vai lá pegar as roupas na máquina e ele vai lá cuidar dos gurias, das crianças, né? Muitas vezes, né? Mas é bem importante isso para que haja essa... precisa ter essa parceria, né? Esse entendimento de que até, né, a gente sempre, na preparação dos noivos, a gente fala, né, que quando a gente entra na igreja no dia do nosso matrimônio, entra o noivo, por a mesma porta, a gente passa pelas mesmas pessoas, mas primeiro vai um, carregando a sua vida, a sua história, toda a sua cultura, tudo aquilo que vem da sua família, e depois vem a noiva passando pelo mesmo corredor, passando pelas mesmas pessoas, mas trazendo consigo a sua história. E depois, né, da celebração do matrimônio, eles vão voltar pelo mesmo corredor, passar pelas mesmas pessoas, mas não um de cada vez. Juntos, e vamos passar juntos, porque isso que o Pablo dizia, a gente vai, a partir daí, então, construir uma história juntos. E é juntos. E vão ter diferenças, com certeza vão ter diferenças, coisas para alinhar, problemas para resolver, coisas que nem o Eduardo diz sempre, né? É uma coisa que eu também... Que história é essa de que a gente vai ficar a pessoa que a gente vai casar, né? A pessoa que a gente conhece. Fiquei por anos, assim, tentando entender essa frase e mandando ele dizer, isso não fala mais isso, que isso não tem noção, não vai tem nexo. Vai confundir todo mundo agora. Assustando o povo, né? Assustando. Eu disse, daí, de repente, aquilo também fez sentido, assim, faz bem pouco tempo isso que fez sentido. Este ano, no caso. E você pode deixar vocês tranquilos, se vocês agora, no momento, estão meio assim, meu Deus, não tô entendendo. Não se preocupa, depois a gente entende. Isso, outras tudo coisas no tempo de Deus. E aí eu disse, claro, por quê? Porque com o passar dos anos, eu vou me tornando uma outra pessoa, moldada pelo amor dele e pela necessidade da nossa vida 2 e da 3, a 4, enfim, né? Mas eu vou me tornando uma outra pessoa, vou melhorando se o meu esposo colaborar para isso, né? E vice-versa, né? E posso ir piorando também se o parceiro não colaborar, a gente pode ir piorando também, mas não é o que a gente espera de ninguém. A gente espera
com o passar dos anos a gente vai melhorando e vai se tornando de fato uma outra pessoa, né? E glória a Deus que isso acontece, né? Então é bem importante isso, saber que a gente precisa ter esse discernimento de que a gente não está mais sozinho fazendo as nossas coisas, né? A minha vida, minhas coisas do meu jeito, né? Nunca mais, né? Depois que tu casa, nunca mais, né? E aí depois vem se Deus abençoa que vem os filhos, né? Aí o bicho pega, né? Porque daí não são mais mesmo, né? Aí aquela ordem, aquelas coisas, tudo que a gente tinha e a gente, sei lá, era tudo um mundo perfeitinho. Casinha de catálogo de móveis. Não existe, né? Quer dizer, pode ser que exista, parabéns aí. Mas isso é a beleza que a gente escolhe também, né? Sim. Porque o que a gente tá fazendo hoje aqui, pessoal, de trazer esse sacramento, de explicar para vocês, é para que vocês entendam o que é, e aí não uma utopia, mas algo real, e se apaixonem e se encantem por isso, né? E aí, ou não se encantem por isso e achem, não, é melhor eu mesmo viver sozinha lá no Carmelo, sem ter... Ou viver uma vida celibatária, né? Ou viver um celibatário, que Isso. também teremos, né? Ou já tivemos. Teremos também uma conversa Guardem sobre nos isso. próximos capítulos. Isso. Mas eu acho isso importantíssimo, né? Nessa caminhada do discernimento vocacional, da gente pensar assim, será que é? Será que não é? A gente precisa ter em mente que o matrimônio também é uma escola de virtude, né? Que é e de muitas virtudes. Porque, começando com o que a gente estava falando, né? A gente morre pro nosso egoísmo e abraça uma vida de doação, né? Não é mais as minhas coisas, mas é as coisas pro outro, né? Não é para que eu chegue no céu, é para que toda a minha família chegue no céu. E então, assim, a gente casa e vira uma pessoa só, né? Nós nos tornamos um. Isso significa que os avanços que eu tenho na minha vida espiritual, eles trazem benefícios para o meu esposo e o meu esposo também. Então, o que acontece de bom comigo, eleva o meu esposo. E o que acontece de ruim, também, né, puxa para baixo. Então, é um caminho de doação, uma subida, mas é uma subida feliz, porque tu tem alguém que divide os passos contigo, né? Divide as alegrias, divide as tristezas, divide tudo. Então não é pra gente ficar assustado, pensando, nossa, agora eu vou deixar de ver minha vida. É isso aí, quer dizer. É bonito, se tu tá assustado, então, meu amigo, para e pensa, porque talvez tenha Tá no lugar certo, né? alguma coisa aí de egoísmo, de maturidade, de orgulho. Porque é isso, se não é que assim, quer dizer que agora acabou minha vida. Agora eu vou viver pra ele. Não, nós dois vamos viver juntos uma nova vida. E pode ser que isso ao longo, eu digo assim, ao longo de toda a preparação matrimonial tem que se pensar o que ainda não, né, a questão da liberdade, da fidelidade, da fecundidade, o que ainda pega, né? Onde o bicho pega ainda ali. É o momento da preparação para o matrimônio, onde a gente tem que trabalhar essas coisas para o casal chegar lá afinadinho. Poxa, então a gente tá indo junto agora, é isso mesmo, a gente quer esse caminho. Vamos lá, não é que eu vou me anular, né? É aí que o parquinho mais pega fogo, né? Nessa preparação, porque daí realmente são os pontos principais, assim, que a gente vai ter que sentar e discernir e decidir, é isso aqui mesmo? Então tá, então nós dois somos com as mesmas ideias, as mesmas vontades, entendemos que seguiremos juntos esse caminho, e aí na hora que tiver aquele desencontro de ideias, aí o parquinho pega fogo, depois a gente ajeita, né? Mas agora que a gente falou dessa parte toda da beleza, e a galera que não sabe ainda, tá pensando, né, tá discernindo aí, como é que é esse discernimento pro matrimônio? O que vocês indicariam assim pra pessoa, sei lá, ver se tal coisa assim acontece, ver se, sei lá, ou até mesmo experiência Reza se o anjo aparece, não. Ou até mesmo assim, como é que foi esse discernimento de vocês, né? Ótimo. Eu acho que o primeiro passo, né, o discernimento vocacional, ele não é um discernimento vocacional para o sacramento do matrimônio ou para ser religioso, né? Acho que ele começa descobrindo quem tu és, né? Primeiro tu tem que te conhecer. Acho que antes de querer namorar ou antes de tu querer ter relação com alguém, tu precisa saber te relacionar contigo mesmo. Precisa ter uma maturidade capaz de reconhecer o que tu és diante de ti mesmo, diante de Deus e diante das outras pessoas, né? Uma vez que tu te conheces, tu sabe quem tu és, sabe responder as perguntas mais críticas da existência, né? O que sou,
de onde vim, para onde vou, né? Nós estamos aí há 2000 anos, os filósofos tentando responder essas perguntas, né? E a gente acaba vendo que, por vezes, infelizmente, né, os sacramentos que existem desistências aí na frente, né, são aqueles que não é que tinha problema na vocação, muitas vezes. Muitas vezes o problema é que a pessoa tinha problema e não conseguia se encontrar diante da sua própria existência. Né? E quando a gente tem essa crise existencial, né, a gente precisa estar muito seguro e saber, olha, eu sou um ser humano constituído por, né, corpo, alma, espírito. A minha alma tem potencialidades, né, a razão, né, a inteligência e mais a vontade. E quanto mais inteligente eu for, mais a minha inteligência vai convidar a minha vontade para tomar atitudes. Porque uma decisão vocacional, ela é uma decisão de atitude, né? Ela não é uma decisão de, eu vou tentar o sacramento da ordem porque não deu certo quando eu fui namorar com alguém. Não, isso é uma covardia. Isso é uma fuga, né? Isso é uma fuga. Né? Não posso fugir. Eu preciso ter uma prudência, né, com atitude. Né? E aqui estão as virtudes, né? Primeiro, se tu quer procurar uma vocação, começa praticando as virtudes. Nós temos 7 virtudes principais, né? 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais, né? Então começa praticando essas virtudes. Quando tu conseguires praticar essas virtudes diante de ti, da tua família, bom, aí tu vai encontrar a tua vocação. Sabe? Eu costumo dizer para os nossos filhos lá em casa, às vezes a gente tem conversas de colocar fogo no parquinho, assim, sabe? E outro dia eu falava para os filhos, eu disse, olha, Deus colocou você na nossa família porque Ele queria que você experimentasse um amor familiar, né? Então, antes de tu querer amar alguém fora dessa casa, tu tem que amar quem está dentro dessa casa. Mas o pai não é perfeito, o pai briga comigo, o pai me dá castigo, o pai tira o celular, o pai não deixa isso, o pai não deixa aquilo, né? Não, beleza, mas o pai deixa isso, o pai te ensina isso, o pai te ajuda com isso, a mãe te ajuda com aquilo. Então é importante reconhecer na sua família, né, como que Deus te ama. Mas o meu pai é isso. Não é desculpinha, assim, sabe? Deus te colocou aí porque tu é importante nesse lugar. Então te encontra nesse lugar primeiro e procura analisar no que mais tu te encaixa, no que tu acha que tu te encaixa. Olha, eu me vejo, por exemplo, uma menina, né, que vive bem junto com a mãe em casa e tudo mais, eu me vejo cozinhando lá na frente. Ótimo, pode ser uma ótima carmelita, assim como pode ser uma ótima mãe, né? Eu me vejo cuidando de crianças. Ótimo, pode ser uma ótima irmã que tem um colégio aí e ajuda a cuidar e educar as crianças, assim como pode ser mãe, né? Então a gente vai acabar percebendo que muitas das coisas que a gente acha que define vocação, elas são a nossa essência, elas não são necessariamente uma decisão vocacional, né? A decisão vocacional, ela está dentro de nós, no mais íntimo, no nosso foro íntimo de decisão com Deus, né? No nosso caso, como tu perguntaste, né, como foi a nossa discernimento vocacional, nós estávamos abertos a todas as vocações, né? Eu estava preparado para fazer um discernimento vocacional no seminário, não cheguei a fazer o processo. A Cissa estava preparada para fazer uma experiência no Carmelo, em Caxias, né? Fez uma experiência no Carmelo por um tempo e decidiu que, olha, não, isso aqui não é para mim, isso não serve, né? E eu também, como sacerdote, fui vendo que algumas coisas não encaixavam para mim, sabe? Não fechava, assim. Então, na minha oração, né, as nossas decisões foram todas baseadas assim, em oração, né? Então, na minha oração pessoal, Deus me apontava o caminho, sabe? E eu acho que a decisão maior da vocação, ela não está em observar as coisas externas e exteriores. Ela está em observar as coisas que estão dentro da minha alma, né? Então, o primeiro ponto para buscar uma vocação é ter uma alma que reza, né? É ser uma pessoa aí de, como diz o Paulo Ricardo, né? Pelo menos de quinta morada, né? Sabe? Tem que estar em contato com Deus o tempo todo. Mas eu não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho. Bom, santifica o teu trabalho, as tuas pequenas obras, né? O teu caminho, o teu deslocamento no carro, né? E vai oferecendo a Deus e vai tendo uma intimidade com Ele como um amigo de verdade. E Ele vai te revelando aos poucos, né? Vai pedindo a Deus porque Ele responde, né? A gente pode olhar as várias parábolas do Evangelho, as passagens do Evangelho, né? Onde Jesus curava as pessoas, né? O que acontecia? Olha, é impossível humanamente, né? A gente
Tá? Pode pegar o evangelho de hoje mesmo, deste domingo, no qual nós estamos gravando esse podcast. Jesus atravessa o mar da Galileia, né? E aí ele tem que dar pão para a galera. E tá, não tem pão, né? E ele pergunta para Filipe, então olha Filipe, o que a gente vai fazer? Né? Qual é que é a primeira atitude de Filipe? Ele olha para o que ele tem, para o que ele pode fazer. Olha, a gente, mesmo que tivesse 200 moedas, a gente não vai conseguir comprar pão para essa galera toda. Não vai alimentar isso aqui tudo. Mas por que Jesus pergunta isso para Filipe? Porque ele sabia da resposta ainda, né? Ele sabia, diz o evangelho, ele sabia, ele colocou pra provocar. E daí chega André, tá, olha, é o seguinte, tem um piá aqui que tem 5 pães e 2 peixes, tá? Te vira, meu. Só isso que eu tenho pra dizer. Quem sabe a gente faz assim, ó, junta nós aqui no cantinho, divide. Sim. Ó, eu trouxe tudo que eu achei no meio da galera aí, ó. 5 pães, peixe, agora é contigo, Então entende, olha, o que Jesus nos pede, na verdade, no final das contas, nesse evangelho, né, é justamente, olha, confia em mim, conversa comigo, me pede que eu faço. Me entrega tudo que tens, né? Me entrega o teu tudo, pronto. E é o que Jesus sempre diz, né? É o que a gente consegue ver nos evangelhos, é o que Jesus sempre diz. Né? É lá no meio da tempestade, no mar, lá, que Jesus estava dormindo, mas e cadê a confiança, né? Por que não vem cá, né? Me pede. E esse pedido é parte do discernimento, assim como tu falou. Começa na oração, porque é no silêncio que Deus fala, então no teu íntimo. Pô, eu vim lá de São Leopoldo até aqui em Lomba Grande, dá 30 minutos de carro. Que baita conversa que é 30 minutos, né? E é trânsito, então eu não vou poder fazer outra coisa a não ser cuidar do trânsito. Então estou cuidando do trânsito, dirigindo e estou ali conversando com Deus, estou ali rezando meu texto, estou perguntando, tá, mas eu sei que eu sou noivo há tanto tempo, né? Namoro há tanto tempo, agora estou noivo e tal, não sei o que, mas, pô Deus, realmente, né? Até agora o Senhor me mostrou que é isso, mas e aí? E vai conversando, porque, amigos, a vocação assim como tu falou antes, né? Às vezes se desiste, se troca de uma vocação porque realmente não se encontrou ali. Ju, tu que tá ouvindo, não é o meu caso, tá? A gente vai casar. Mas tem que ter a conversa, tem que ser o discernimento, não pode ser aquela empolgação, né? Vou namorar, né? É isso que eu quero, vou casar. Porque todo mundo... vou ser padre. Vou namorar porque todo mundo namora. Ou vou ser padre porque todos os sábados, quando eu tô lá na igreja, no meu movimento, lá o seminarista vem e diz, nossa, tu tem cara de padre. E só por isso que eu vou. E acaba não se encontrando, porque tu tem que ouvir isso de Deus. É o vocar, é o chamado, né? Então, pode ser que Deus esteja te chamando através daquele seminarista, mas é no teu íntimo que tu vai realmente escutar. E quando né? eu penso assim, que também quando a gente percebe porque a gente sente, né, na nossa alma, assim, o desejo, eu tenho o desejo de constituir uma família, né? Às vezes é porque tu olha pra tua família e tu tem esse desejo, e às vezes é o contrário. Que nem todo mundo pode dizer assim, nossa, eu olho pra minha família e eu quero uma família assim pra mim, não. Ou, né, tu teve uma experiência frustrada de família e hoje tu sente no teu coração um grande chamado de reconstruir isso na tua vida, de ser diferente, né, de dar um viés diferente pra isso tudo. Mas isso como a Duda disse, tá dentro da gente, e também, como o Jesus disse, né, pedir e recebereis. Pede pra Jesus, eu quero, né? Eu quero casar, eu quero... Porque não custa pedir, se tu sente dentro do teu coração que tu quer um esposo, que tu quer uma família. Pede pra Deus, né? Pede pra Deus que Ele vai fazer a parte dele. Entrega tudo o que tu tens. E se tu não tens nada, vai lá e diz, Jesus, não tenho nada. E é assim que funciona. Eu tentei também, como o Eduardo disse, a vida... religiosa, depois também de um relacionamento justamente isso. De um relacionamento que não deu certo, eu pensei, poxa vida, não é isso, né, que Deus quer de mim, vou tentar outro caminho. Mas de fato eu fui em busca, né, em direção espiritual, fomos acompanhando isso, fui conhecer, fui matar a vontade de conhecer, fiz caminhos diferentes e voltei, estou aqui, né? A gente se encontrou novamente e casamos e temos a nossa família hoje. Mas eu acredito que não posso dizer que só o matrimônio é uma vocação de oferta e de entrega, porque toda vocação ela exige da gente essa oferta, esse ofertório de todos os dias, né? Tem aquela frase bonita, amor, me ajuda, né? Que o homem ele deixa todas as mulheres, como é? Fala aí.
a diferença entre um homem casado e um sacerdote, né? O sacerdote não pode, né, olhar para as mulheres e tudo mais, né? Tá, mas o homem casado pode? Não, ele só pode olhar para uma e não pode olhar para mais todas as outras. Entende? Então o sacerdote também, ele vive nessa dimensão. Então a gente é convidado a viver um sacerdócio também, né, nessa vocação do matrimônio. E uma dica, assim, para quem quer buscar uma vocação ao matrimônio, né, quem acha que está indo para essa vocação, faz o seguinte: eu fiz isso e deu certo. Algumas coisas, né, outras não. Faz uma lista bem exigente para Deus, coloca na tua Bíblia e reza. E pede, né? Eu fiz, olha, quem me ensinou a fazer a lista foi a Cícera. Não sei se foi por isso que eu casei com ela, mas... E o estranho que na lista tinha, assim, casar com a Cícera, mas... Não, casar com uma menina com cabelo longo, que toque violão, que seja sorridente, alegre e tal, Já né? conhecia a Cícera antes ou... Eu conhecia já. Ah, não. Muito tempo aqui. A minha foi antes de conhecer o Wesley. Viu? Então, faça uma lista bem exigente para Deus, peça assim, ó, todas as virtudes que tu quer que tua esposa tenha, né? E olha, Senhor, eu quero rezar por uma esposa assim. E tu vai ver que talvez Deus não te dê uma esposa exatamente como tu pediu, né? Mas ao longo Mas o do violão tempo... sabe tocar, né? Sabe? Viu? Mas ao longo do tempo essa pessoa vai se transformando, né? E tu vai também ajudar essa pessoa a se transformar. Para você que namora hoje, né? Que já tá com o coração aí namorado por alguém, né? Também, olha o seguinte, te enamore primeiro pelo Senhor. Né? Quem acha que só se enamora pelo Senhor quem busca o sacerdócio ou uma vida religiosa, estava enganado. Né? Porque como eu falava no início da nossa conversa, né? Eu sou o canal do amor de Deus para minha esposa e ela é o canal do amor de Deus para mim. Então, feliz o homem cujo qual a mulher ama muito mais a Deus do que a ele. Né? Hoje a gente ouve muitas vezes, não, mas minha mulher ama mais a Deus do que a mim, porque ela só vai na missa, só vai... Bom, vai junto, né, cara? Por favor, te puxa, né? Porque não entendeu. O ponto é justamente esse. Se eu não amo a Deus, que é amor, né? Que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, como que eu vou amar uma outra pessoa? Né? Uma outra pessoa que erra, que tem defeitos, né? Que seguido, né, se mostra as suas fragilidades, sobretudo numa convivência a dois, né? Então procure, você que está buscando uma vocação, né, seja ela religiosa. Se você gosta de choro de bebê, é um bom sinal de que você Tá na vocação. está na vocação do matrimônio, viu? A gente gosta muito. Ai, esse é o melhor episódio de todos. É a contribuição dele, tá, pessoal? Se você não tem capacidade de distinguir o que ele está querendo dizer, desculpa, mas ele está contribuindo. Além de tudo isso, né? Para vocês, o que mais encanta, assim, no matrimônio? O que é a menina dos olhos, né? O que tu olha, assim, vocês em particular, cada um, que olhou assim, bom, matrimônio. Pra mim, a beleza do matrimônio é isso. Claro, são várias coisas, né? Mas se pudesse deixar um ponto específico. Sabe quando antigamente os piratas encontravam um tesouro lá na Ilha Perdida? Aqueles filmes que a gente vê assim, eles abrem aquele baú e tá cheio de tesouro. E daí eles encontram um buraquinho, uma caverna assim, e começam a entrar na caverna e só tem ouro e tesouro, e tesouro, e tesouro. Cara, é isso o matrimônio. Sabe? É difícil de tu dizer que uma moedinha te encanta, sabe? Quando tu consegue dizer isso é porque tu tá olhando para um lugar muito pequeno, sabe? O matrimônio todo é encantador. Né? Se eu fosse escolher algumas das joias que existem aí dentro, né, para dizer o que me encanta no sacramento do matrimônio, é a graça transbordante que Deus dá para o marido e mulher de ser co-criador, né, de transmitir o dom da vida. Acho que aí o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer isso assim, né? Quando o sacramento do matrimônio é coroado, assim, sabe? Com uma graça gigante, né? Porque tu tá simplesmente tirando alguém da não existência. É difícil de entender isso, mas é isso. Alguém não existia. E de repente, pelo amor de um casal, de um homem e de uma mulher, bom, agora passou a existir. E essa existência, é importante entender muito isso, não é só para este mundo, né? Bom, eu posso plantar uma árvore e essa árvore vai dar uma laranja, por exemplo. Essa laranja vai ter uma existência neste mundo, né? Ela vai ter ali uma alma vegetativa e tal, vai crescer e a gente vai poder se alimentar daquela laranja, né? Agora, uma criança,
uma pessoa humana, ela vai ter muito mais do que uma existência neste mundo. A nossa existência é plena. Então aquela criança, independente da situação que a criança nasceu, né, essa criança vai ter a possibilidade de ver Deus face a face. Sabe? Essa criança, esse fruto do amor entre o esposo e a esposa, vai fazer com que mais um ser que não existia e jamais existiria se não fosse o amor desse casal, possa um dia contemplar a face de Deus. Então, para mim, a menina dos olhos do sacramento do matrimônio é isso, sabe? É algo que só tem aí dentro, assim, sabe? Ah, tá, mas os casais que então não tiveram o sacramento, tá, sim, tudo bem. Mas o sacramento do matrimônio nos permite olhar isso numa dinâmica da graça, né? E encaminhar os nossos filhos para o céu. Né? Depois João Paulo II, né, na Teologia do Corpo, ele vai defender a ideia da analogia esponsal, né, sobre a Trindade. Né? Então, se tu olhar nessa dinâmica, se tu entender bem o que significa a Teologia do Corpo, né, tem pessoas que batem um pouco nisso porque não leram, não entendem, né? Mas se tu entenderes o que João Paulo II fala nesse contexto, que o casal ele é um ícone da Santíssima Trindade, né, que é um amor que é chamado a viver esse amor da Santíssima Trindade, né? Cara, isso é um mistério tão grande, tão grande. A gente tem estudado ultimamente bastante sobre o matrimônio e a gente não pode falar sobre isso agora, porque a gente vai extrapolar todo o tempo do nosso podcast, sabe? Mas são essas duas coisas, assim, sabe? Essa analogia esponsal, né? De ver que, olha, existe aqui na Santíssima Trindade 3 pessoas, no sacramento do matrimônio existem 2 pessoas, né? O marido e a mulher, mas a gente entra na igreja, o homem e a mulher, e a gente sai da igreja, o homem e a mulher e Deus. Então é um amor a 3, né? A dizer assim. Então é importante para mim, assim, essas duas coisas, assim, sabe? Esse coroamento dos filhos, né? Que não necessariamente precisa ser gerado biologicamente, né? Tem casais que não conseguem ter filho biologicamente, né? Então eles vão fazer o quê? Eles vão adotar uma outra criança, ou eles vão exercer a sua paternidade de uma outra maneira dentro da comunidade, dentro de tantas outras formas, né? Então essa possibilidade de exercer uma paternidade, né? De tu ser um patriarca de uma família, né? De depois pensar que quando tu for avô, tu vai reunir os teus 100 e poucos netos ao redor, né? Para contar história para eles de como foi o teu discernimento vocacional e, sei lá, embaixo de uma figueira, de um pé de laranjeira, né? Poder sentar com eles aí e contar histórias da tua infância e deixar um legado, né? Cara, eu acho que isso é divino, sabe? Tu poder gerar filhos para Deus, né? Seja gerar filhos biologicamente ou gerar filhos espiritualmente para Deus, né? O que também se encaixa um pouco na vocação sacerdotal, né? O padre também, de certa forma, faz isso. E fazendo um link com o episódio que saiu semana passada sobre o sacerdócio, né? E agora então que o Duda comentou também da questão de gerar filhos para Deus, de levar os filhos para Deus, é uma responsabilidade muito grande para os pais, né? Então, a vocação, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só eu vou casar com uma pessoa e é isso, né? Eu vou casar com uma pessoa que depois irá me ajudar a conduzir a minha família para o céu. Então, a gente às vezes pensa, eu vou namorar, né? A gente já falou disso antes, mas acho que é importante a gente puxar um ganchinho de volta, né? Que a gente vai namorar, então não dá pra ficar nessas de, eu vou namorar porque eu tô carente, vou namorar porque eu tô sozinho, ou, eu preciso namorar porque todo mundo tá namorando. Não, né? É uma decisão muito, muito grande, tem que ser muito bem pensada, porque quando o namoro começa, ele já tem que ter em vista o futuro, o casamento, né? Então tu olha pra pessoa e tu pensa, bem, esse cara pode ser um bom esposo, né? Ele vai conseguir me amar, me respeitar, dar a vida dele por mim, assim como Cristo deu a vida pela igreja? Ótimo. Às vezes não é exatamente inato, assim, é impotência, tu vai trabalhando um pouco, né, e tal. Mas depois, além disso, tu olha e tu pensa, esse homem, né, ou essa mulher, ela vai conseguir me conduzir para o céu, ela vai conseguir me acompanhar para o céu e, mais que isso, conduzir a nossa família também para o céu, né? Vai ser então um exemplo de Cristo, né? Vai ser comigo esse ícone da Trindade, eu vou poder amá-la independente dos problemas que a gente tiver, né? De toda a teimosia, de toda a brabeza às vezes que tem, né? E eu, mesmo assim, ela vai ser uma boa mãe para os meus filhos? Vai, ótimo.
namorar não é pra ficar sentindo um quentinho no coração, né? Tipo, ou ficar aproveitando coisa que não era pra ter aproveitado na hora do namoro, né? Que tá reservado pra depois, né? Nas cenas dos próximos capítulos. Mas é pra realmente fazer esse discernimento, né? Dizer, não, esse aqui é realmente o homem da minha vida e da minha vida eterna, que vai me aproximar do céu, né? Que vai me levar pra cima, que vai me elevar. E se não for, bem... temos um problema. Já que tu tocou nesse ponto, né, é importante, tu tocou bem de leve, eu vou aprofundar ele, vou meter o dedo na ferida e vou cutucar assim, porque eu acho que é muito legal. Feliz. É muito legal. Olha só, você que está escutando aí, que talvez esteja namorando, né, e vivendo um namoro que daqui a pouco não é o namoro que a igreja te pede, né, tá tendo lá atos impróprios durante o namoro. O que são esses atos impróprios? Tá tendo relação sexual, né, tá te masturbando ou vivendo qualquer coisa imprudente ou imoral com a tua namorada, né? Pensa o seguinte, você principalmente a namorada, se o teu namorado não consegue te esperar um pouquinho até o casamento, tu acha que ele vai te esperar depois que casar? Ou ele vai te trair na primeira oportunidade? Pensa? Pensou? Então agora toma coragem, sabe? Toma coragem e diz um sim. Diz, olha, eu quero dizer um sim para Deus e quero dizer que eu quero me guardar até o meu matrimônio, né? E você vai ver o quanto que você vai colher de frutos no sacramento do matrimônio por ter se guardado. Porque não é fácil viver a castidade no namoro. Não é fácil o menino sair na rua, por exemplo, e olhar para as meninas que se vestem de maneira indecente e não sentir nada, né? Inclusive é muito normal que isso aconteça, isso está mostrando que ele de fato é homem. Né? Não é um repolho, né? Exatamente, né? Porque o homem que olha para a mulher não sente nada, desculpa, mas não é homem, sabe? A gente tem que cuidar para não olhar, esse é o ponto, né? Não procurar, né, se desvirtuar, mas agora aquele que olha e não sente nada tem que procurar aí um psicólogo, algum amigo assim que possa lhe dar alguns conselhos, né? Porque hoje a gente vive, querendo ou não, uma crise muito forte na masculinidade e na feminilidade. Talvez seja um outro tópico para um outro podcast. Eu acho que eu ia mesmo dizer, a gente vai ter que chamar vocês mais uma vez pra, né, e dar uma aprofundada, porque esse também rende bastante. Porque muitas vezes a gente vê hoje meninos, né, que não são homens. Né, e talvez eles vão ser adolescentes lá com 30, 40 anos, vivendo ainda com os pais porque não tiveram coragem de botar as calças e sair de casa. Né? Não tem coragem de ir ali no sítio matar uma galinha porque, coitadinho do bichinho, vou matar. Mas que isso, tia? Virilidade nesses homens, nesses guris, né? Pelo amor de Deus. E isso aqui não é só para os homens que querem namorar, né? Para os sacerdotes também, para os seminaristas e para quem busca outra vocação, né? A masculinidade e a feminilidade é um ponto que culturalmente a gente está em decadência. Então, se a gente que está buscando aí uma vida mais santa, né? Que buscando praticar a santidade, procurando viver a santidade, se a gente não busca viver também essa nossa masculinidade e essa feminilidade da maneira como Deus nos fez e nos criou, né? Bom, quem vai viver isso, né? E a gente consegue ver aqui a importância dessa e de todas as outras vocações, porque é a vocação que eu tenho, é o chamado que eu tenho, mas o quanto isso influencia nas outras pessoas, né? Como tu falou ali, no matrimônio, é a minha vocação, eu fui chamado ao matrimônio, mas eu vou ter os filhos, eu vou ter que cuidar da minha mulher, eu vou ter os meus netos, isso tudo é corresponsabilidade. Eu não me lembro se a gente já chegou a falar isso aqui no podcast, mas galera, lá no fim dos tempos, lá, depois do nosso juízo particular, vai ter um juízo final que vai estar toda a galera lá, tá? Vai estar todo mundo lá no juízo final. E tem uma coisinha que é a corresponsabilidade e a escolha da nossa vocação, a escolha de como faremos a nossa vida, como viveremos, tem a ver sim com o destino da alma das outras pessoas. Então assim, quando você discernir que vai ser padre, ou se está discernindo isso, ou se está vivendo o sacerdócio, é responsável. O seminarista aqui, o João, falou, né, que o que encanta ele no sacerdócio é a responsabilidade por essas almas que ele vai ter. E essa responsabilidade pelas almas tem muito a ver com essa feminilidade e essa masculinidade, porque pense vocês, o homem tem os seus deveres e a mulher tem também, alguns diferentes, alguns iguais, a gente tem que ficar dizendo isso aqui. Não, biologicamente, né? E assim, a masculinidade, ela é necessária para você que está discernindo ser padre, porque você vai ter que educar o seu povo, vai ter que ter o pulso firme ali, né, em alguns momentos,
que é uma forma de tratar, não é só sendo pai que vai ter que dar sermão e xingão, né? Então, assim, cuidado e tenha muito discernimento pela responsabilidade que você vai ter com a sua vocação. Então, assim, povo, vocês que estão nos ouvindo, né, sobre esse assunto, eu sei que isso gera bastante, né, umas coceiras, o pessoal começa a se mexer nas cadeiras, meu Deus, o que esse povo tá falando? Né, mas se vocês querem discutir mais sobre isso, manda um direct pra gente, conversa com a gente nas caixinhas, que a gente vai conversar mais, né, talvez trazer outros episódios, né, e levando isso junto, né, a questão do namoro e tudo mais. O Paulo tá fazendo sinal aqui, dizendo que eu tô cortando as pessoas, mas é porque... Não, é sério, né? Senão a gente, imagina, assim que o pessoal do Catholic Talk foi tudo preso, processado, né? Então a gente vai desenvolver mais o assunto depois, vocês não se preocupem, a gente tem muitas cartinhas na manga ainda, né? Mas na questão da masculinidade e da feminilidade, acho importante dizer, isso não significa que o homem deva ser um ogro e que a mulher deva ser uma florzinha que qualquer ventinho, meu Deus, pronto, quebrou. Não é isso. Se você entendeu isso, que é você masculinidade, tá com um né? Não ogrolinidade. Não. É a questão assim, ó. O homem é o homem, a imagem de Cristo. E a mulher é a mulher, né? A imagem, então, de Nossa Senhora. Nossa Senhora não era uma florzinha mimadinha que tava... Não, assim como o Senhor também não era um ogro, né, que tava ali. Então tem suas particularidades. Muito pelo contrário, né? A senhora é a única que tava em pé lá do lado da cruz e acompanhando a fortaleza, tudo, né? A fortaleza tava ali. Que é um bom exemplo de ser mulher. A mulher vai dar à luz a um filho. Sabe o que dói isso? Sabe o que é isso? Não, eu não sei. Eu não sei, mas eu imagino que tô me preparando psicologicamente pra isso há um tempo, né? É isso, sabe? Tem que ter fortaleza. E acho que é interessante a gente falar sobre a questão do matrimônio também, que é muito bonito, né? E é um sinal pro mundo. A gente vê, e assim, como o Duda disse antes, a gente tem uma crise na masculinidade e na feminilidade, mas não só isso, né? A gente tem uma crise geral, né? Tá todo mundo em pânico. Tem uma crise nos relacionamentos também. Que a gente tem, assim, muito descartável, um negócio assim, não cabe no meu pé, pronto. Não é bem isso, né? Tu tá ali namorando, tudo bem, tudo bom, nananá. Às vezes tem umas briguinhas, ótimo, depois vai casar. Aí casa e começa, o negócio fica mais pesado, né? O nível, a dificuldade do jogo vai aumentando, né? E aí de repente tu chega lá, como eu falei lá no começo, né? Mas é porque eu quero ser feliz. Não é assim, eu quero fazer o outro feliz. Porque quando chegar lá, aí tá com dificuldade, mas a minha esposa não me faz feliz, né? Mas é porque ela não faz as minhas vontades, as coisas que eu quero, né? A esposa vai dizer, mas ele não faz... Mas não é isso, minha gente, né? Mas ele não faz a carne do churrasco do ponto que eu gosto. Que o meu pai fazia, eu ficar comparando, né? Coisas já bem ruins. De que a gente tem que ter essa liberalidade também, essa abertura para poder viver o casamento, viver o matrimônio de uma forma leve também, de uma forma bonita, né? Encarando as coisas, o que tiver de problema, de complicação, de meu Deus, isso aqui é difícil. Claro que a gente vive num vale de lágrimas, né? É isso mesmo. A alegria a gente vai ter no céu. Claro que isso significa que a gente vai passar a vida chorando, sofrendo, triste. Não, né? A gente vai usar essas provações, usar as dificuldades pra levar pra cima, né? Pra ir pro céu, pra levar, então... tá difícil? Glória a Deus, vamos lá, né? Tem muita coisa boa pra tirar disso. Não sei se... E essa parte interessantíssima, vejam uma coisa, tem a ver com o que a Aline estava falando e também com o que foi dito antes pelo Duda, né? Essa visão que nós, católicos, que nós que vivemos a fé, nós temos, é diferente. Fala lá no serviço ou na escola de vocês que vocês vão casar. Mas como assim tu vai casar? Não, eu vou casar, né? Vocês vão morar juntos? Não. Na igreja? Com um vestido? Vou decorar? Vou fazer tudo? Mas como assim? Né? Pra que isso? Vejam a diferença na beleza que nós enxergamos nessas coisas. A gente dá o devido valor. Eu não tô dizendo aqui que quem tem filhos e não são casados e que não vivam na igreja, não amem o seu filho e não dão o valor ao seu filho. Com certeza dão. Mas
a gente consegue ver uma beleza maior, né? A gente consegue não ver somente aquele filho, mas a graça que recebemos por ter aquele filho, né? O que Deus nos dá com aquilo, o que Deus nos pede com aquilo, a gente consegue perceber muito mais beleza nas coisas, né? E realmente entender a essência e o que a coisa realmente é. Porque senão, por que tu vai ter filho, né? Com esse mundo bagunçado? Aí a gente ouve isso direto, não, em todo um canto, né? E se perde a beleza das coisas, né? E às vezes a gente vê assim, casamentos enormes, o negócio pomposo, gastou o dinheiro de 3 casas num casamento. Deu 3 meses, se separaram. E quiçá a gente conseguisse manter a riqueza que foi investida na celebração, na pompa, na circunstância, no matrimônio também, né? Tudo que foi investido para a cerimônia, para fazer aquilo inesquecível, investir o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo esforço para que o matrimônio seja bom, seja feliz, seja, né, fiel, fecundo, para que seja realmente bom. Ah, estragou, vou jogar fora. Não, cara, tem um probleminha, conserta, né? Vai. As pessoas não são objeto de uso, né? A gente não está usufruindo de uma pessoa assim como a gente usufrui de um telefone, né? Ficou estragado, ficou velho, está ultrapassado, eu vou botar fora. Né? Eu, na verdade, não tenho um monte de coisa para falar aqui, mas a gente já estourou. Uma coisa que eu me lembrei, assim, que é importante falar pro pessoal aí, que às vezes... mas a gente tá namorando e eu tô lá do grupo do CLJ ou do grupo da igreja, mas eu conheci meu namorado sei lá onde, né? E de repente ele não compartilha comigo dos meus... da mesma fé, e daí... Aí, o que a gente faz numa hora dessa? Né? E daí? Ajoelha e chora. A gente tem que ajoelhar e rezar mesmo, no caso. Porque, assim, às vezes a gente pensa, mas porque ele vai mudar, porque eu vou mudar ele. Você não vai mudar ele. Você não vai mudar ela. Ponto. Né? Primeiro a pessoa tem que estar aberta a Deus. No mínimo, elas têm que estar aberta à ação de Deus. Né? E tu perceber nela essa disponibilidade de buscar a Deus. Para Deus poder transformar essa pessoa. Porque tu tens que conhecer essa história, vocês no tempo de namoro tem que ter esse tempo de se conhecer. Conhecer essa história, o que ele fez, como era a sua vida, como é, para te entender muitas coisas depois. Não para jogar na cara, porque não é para isso, né? Mas que a gente possa se conhecer para poder se entender. E essa história de que mas ele vai mudar, mas ela vai mudar. Às vezes, a maioria dos casos é ele, né, no caso. As meninas acham um menino perdido na rua, daqui a pouco daí ela sempre no grupo de jovens, de repente ela começa a faltar uma reunião, vem 2, falta 3, sei lá. Aí a gente começa a perceber que quem que vai mudar? Ela. Então a gente tem que ser muito firme, como a gente falava antes. A gente vai se moldando, como a gente falou, né, antes. O matrimônio vai nos moldando, né? Um vai moldando o outro. E no namoro também a gente vai percebendo isso. Se você acha que pode ajudar o seu namorado, sua namorada a se moldar, tem que ser pra melhor. Tem que ser para Deus. Né? Então quando tu percebe que tu tá indo mais pra trás do que pra frente, para e observa. Porque não é o caminho frutuoso, a não ser que você queira esse caminho, daí tchau, né? Vai com Deus. Escorregadora. Isso. Mas não é o caso, assim, que eu falo por experiência minha de outros relacionamentos, né? A gente não consegue mudar ninguém. A gente tem que contar com a graça de Deus e tem que ser muito firme, né? Depois, assim, quando tu entra num relacionamento decidido, assim, olha, eu sou de Deus, eu vou seguir esse caminho, é nisso que eu acredito que eu quero viver isso, eu quero me guardar, e tu vai partilhar isso com a pessoa com quem tu tá namorando, e ela diz, então, ok, eu vou viver isso contigo, e tu vê que realmente há um empenho, há uma decisão interior de buscar uma vida contigo diferente, né? Segue em frente. Né? Agora quando tu percebe que não, que é o contrário disso, tudo que tu acreditava, tu começou não, mas não tem problema, mas de vez em quando não tem problema, mas né, não,
E é importante dizer, né? Não ter medo. Ai, mas eu vou ficar sozinha, vou ficar... Melhor ficar sozinha do que... Só do que mal acompanhado, minha mãe verdade, dizia. Né? Não, e assim, mas tá demorando, meu Deus, eu tenho 15... Às vezes a gente ouve, né? Eu tenho 15 anos e não tô namorando. Minha querida, as coisas às vezes demoram, né? Às vezes Deus tá caprichando no negócio. Eu casei com 25. Então, né? O Duda tinha 20, Vocês mas eu acabam tinha... de ouvir desabafo de Aline. Não. Mas assim, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né? É melhor que a gente espere para que venha algo bom do que a gente ficar se gastando com qualquer porcaria que aparece pela frente, né? Testemunho funcionou assim comigo, né? Eu tenho um excelentíssimo, muito excelente do lado, também, talvez te amo, né? E é assim, né? Melhor ficar com calma do que... E outra coisa que eu não falei sobre o encantamento, né? O que me encanta no matrimônio, justamente essa beleza de perceber, né? No caso, ter encontrado no Eduardo, essa pessoa que de fato, não que ele fosse perfeito, né? Mas porque ele me ajuda nessa caminhada pro céu. Ele estava aberto, né? Quando a gente começou a namorar, ele estava aberto a essa vida que eu já, né? Isso eu queria assim, que eu imaginava que era isso que eu queria, né? Eu queria viver isso, né? E ele disposto, estava aberto a isso e me ajudou muito mais, muito além disso. Então, eu acho que a beleza do matrimônio é quando a gente se constrói junto, mas se constrói juntos para melhor. E a gente estar ali, a gente construir a nossa casa, quando a gente foi pintar nas nossas paredes essa cara de família, como canta a Ziza, né? Mas isso mesmo, assim, e a gente ver e poder contemplar em outros casais e viver essa vida, especialmente na comunidade, na igreja, né? E tu vê outros casais e que buscam a mesma coisa que a gente busca. Eu acho que esse entorno também é importante, uma dica assim, que como experimentar, ou como viver ou decidir discernimento vocacional, observando as famílias, né? Observando isso, olhando em roda, mas buscando bons exemplos, né? Porque tem muito, né? Olha pro lugar certo. Olha pro lugar certo, onde tem luz. É que o pessoal subiu ou a escada ou o elevador. Não o pessoal que desceu o escorregador, pessoal. Não o escorregador. Tem que, então, olhar pra esse lado, assim, e discernir isso, né? Então, essa busca, né? E essa doação do matrimônio, eu acho que depende também muito, assim, de tu perceber dentro da minha família, né? Não que eu era perfeita, não, tem muitos defeitos e de repente perceber que na graça de Deus eu poderia construir um outro caminho com muitos exemplos dos meus pais, ou um outro caminho do nosso jeito, moldando algumas coisas. Eu acho que isso encanta assim a gente também, essa questão que o Duda falava, né? De poder ser colaboradores com Deus na obra da criação, né? Isso é fruto do matrimônio, eu acho que é encantador mesmo e a gente espalha isso assim por onde a gente passa, né? Tanto que as pessoas chamam a gente lá de Canela pra vir gravar podcast. E a dica da Cissa pra assim, ó, meninas que querem ser boas esposas. Como ser uma boa esposa? Tem que estar disposta a te ofertar todos os dias. A decidir, né? Que nem o Ricardo está cantando, amor é uma decisão. Tu tem que se decidir a amar os teus. E quando tu te decide amar, tu te oferta tudo. É que nem eu digo assim, é um ofertório todos os dias. Essa é a dica, né? Pensa que tu vai ter que ofertar todos os dias da tua vida por amor, né? Aqueles que estão contigo, aqueles que Deus te confiou. Né? Tu vai abrir mão do teu sono muitas vezes por um filho que precisa ou que, enfim, que ainda não dorme direito. Tu vai abrir mão, de repente, de um passeio não sei pra onde porque tem que ficar fazendo outras coisas. Tu vai abrir mão de alguns momentos, tu vai abrir mão, sei lá, de 1000 coisas, né? Mas que não são fundamentais. Tu tem que estar disposta a se ofertar. E essa é, assim, eu acho que é a grande chave. Tem que estar disposta a amar e se entregar pelo próximo, mais próximo, enfim, se é o teu esposo e os filhos, ou o teu esposo, mas, né, a amar com toda a tua intensidade, né, ofertar a tua vida e gastar a tua vida, meu bem, vem cá, ofertar a tua vida toda ali,
né? E aí tu vai gastar tua vida nisso e construir isso pra Deus. Acho que é o que eu acredito. Ser uma boa esposa, além de saber uns truques na cozinha, vale muito a pena. Sim, senhora. Além disso, como ser um bom esposo, tá respondido, porque ela gritou, amor, vem cá, em 5 segundos ele já estava aqui. Sim, senhora, Então, eu acho Preciso que responder? a nossa pergunta, a nossa conclusão aqui, seu senhor, é o seguinte: beleza, discernir pela vocação, né? É o matrimônio e tal. Mas como que eu faço então para ser um bom esposo? É ela gritar e eu aparecer na hora? Bom, é uma resposta um tanto quanto comprometedora, né? Mas ser um bom esposo, acho que assim você falava, eu escutava enquanto estava ali fora com o João, né? É estar disposto a esse ofertório diário, né? Como ela dizia. Não só a vida da esposa é uma oferta por ter um pouco mais de responsabilidade assim, com as coisas da casa, e com as crianças, né? E com o nenê, a corda da mamãe e tudo mais. E coisas que a gente, homem, nunca vai saber o que é, né? Então é poder ser esse amparo, né? Trazer aqui também a palavra do cônjuge, né? Os esposos são chamados de cônjuges. Por que cônjuges? Porque é cônjugos, né? É uma analogia horrível para explicar o que é isso. Antigamente havia então os carros de boi, né? Que vinham 2 bois trazendo uma carroça e no pescoço desses bois vinham um jugo, se chama jugo aquilo mesmo, né? Para que os bois não andassem cada um para um lado, para que os dois andassem na mesma direção, né? Então ser um bom esposo é de fato olhar para que direção tua família está caminhando e vestir as calças, sabe? Tu é a cabeça dessa casa. Então, se a tua família não está indo para um bom lugar, é responsabilidade tua. Puxa as calças, amarra a cinta e vamos lá. Ah, mas a vida não está fácil. Bom, chega de mimimi, né? Isso era para quando eu era pequenininho. Por isso que eu falava antes da importância de se constituir primeiro como pessoa humana, saber quem tu és. Porque se tu não sabe quem tu és, né? Tu não conhece de onde tu veio, para onde tu vais, tu não vai ser um bom pai de família, tu não vai ser uma boa mãe de família, tu não vai ser uma boa religiosa e tu não vai ser um bom sacerdote. Então, primeiro, conhecer quem tu és, né? Depois, sabe, tu tem que ser muito inteligente para ser um bom esposo, né? Tu precisa saber como tua mulher funciona, né? Em todas as coisas, né? Todas as mulheres têm um ciclo menstrual, né? E tem um período desse ciclo em que elas ficam na TPM, né? Uma tensão pré-menstrual. Que se tu não souber que funciona assim e que todos os ciclos ela vai ter uma mudança de comportamento, e se tu não tiver ligado nisso, tu vai ter muitos motivos de discussão em casa, entende? Porque tu não vai compreender que é um momento que ela passa por uma transição fisiológica, né? Onde isso vai trazer algumas mudanças de comportamento, muitas vezes para algumas meninas bastante mudança de comportamento, né? Então seja inteligente e observe como a tua mulher funciona, né? Estude um pouquinho sobre os temperamentos, né? Sobre as linguagens do amor e veja qual que é a linguagem do amor da tua esposa, né? Se ela tem uma linguagem do serviço, por exemplo, sirva ela, ajude a fazer um almoço, pica uma cebola, né? Ajuda com a louça de vez em quando, né? Ajuda naquilo que ela sente mais peso, porque justamente isso é o matrimônio, né? Não é algo que eu carrego sozinho e nem algo que ela carrega sozinha. Nós dois precisamos compartilhar esse fardo, que na realidade não é um fardo, né? Que é uma graça, a gente não enxerga isso ainda, né? Como está acabando o tempo, eu queria também dizer assim, não procure uma amizade exclusiva, sabe? Vocês que estão namorando, vocês têm que ser amigos de pessoas boas, sabe? Lá em Canela a gente criou um grupo para as mulheres, a Cissa e as outras mulheres que são mães, que se chama As Marias. Elas se reúnem uma vez por mês, no sábado à tarde, para ler livro, tomar chá e abrir a vida, sabe? Falar coisa de mulher. Os homens se reúnem também, algumas noites, a cada 15 dias, para estudar as virtudes, para estudar os vícios, para estudar sobre o que a igreja fala que a gente tem que ser, como ser um bom homem, né? Em vez de tomar chá, toma um whisky daí. Whisky, cerveja, vinho, óbvio, né? Inclusive, essa semana foi
dia de Santa Brígida, né? Santa Brígida dizia que ela ia entregar para Deus, ofertar um lago de cerveja. Depois os meninos e as meninas também, sabe? O Luiz Miguel, nosso filho mais velho, junto com outros meninos, se reuniram e formaram um grupo lá, os Apóstolos de Cristo, né? Que se reúnem os meninos próprios da idade dele para conversar sobre assuntos da idade. As meninas também, tem as Terezinhas, onde então essas meninas se encontram e se reúnem para falar sobre coisas específicas de meninas, né? Então acho que tu ter grupos, além do movimento, né? CLJ, do Onda, tu ter grupo de amigos, que tu possa, quando tu tiver uma dificuldade, ligar e dizer, vamos sair, vamos tomar um açaí, vamos comer um sorvete, vamos tomar um chimarrão, vamos dar uma caminhada porque eu preciso desopilar hoje, sabe? Porque às vezes o que a gente percebe, né? É como a Aline falava, né? O Bauman fala sobre o amor líquido, né? A sociedade hoje vive esse amor líquido, que não é o que a gente procura, que não é o amor de Cristo, né? Então a gente precisa ir contra essa corrente e buscar viver esse amor pleno dos primeiros cristãos, né? Como era a vida dos primeiros cristãos? Tem uma carta famosa, a Epístola a Diogneto, né? que fala justamente como um relato de uma pessoa que não era cristã de como viviam os primeiros cristãos. Dá uma olhada nisso e vive com os teus amigos. Faz comunidade. Tenha amigos, muitos amigos. Talvez uma amiga dessas pode ser que seja a tua esposa futuramente. Entende? Onde é que tu está procurando uma namorada? Na balada? É esse tipo de namorada que tu quer para a vida? Então eu deixaria assim para vocês: rezem, busquem a Deus em primeiro lugar e tudo mais lhe será acrescentado. Além de rezar então por esse discernimento vocacional pessoal de cada um de nós, o convite que fica aqui, que a gente esqueceu de até fazer no último, né? Que o pagamento do Catholic Talk pela participação de vocês é que quem está ouvindo esse episódio vai rezar, nem que seja uma Ave Maria. Quem puder rezar uma dezena, um terço, um rosário, quanto mais puder oferecer, melhor. Mas que possamos rezar por esses convidados em particular, pela vocação deles, pela família deles, também pelos seminaristas que nós na semana passada tivemos aqui, que possamos rezar pelo discernimento deles, mas muito mais também que possamos rezar por todas as vocações, né? Obrigado por terem nos escutado nesse longo e maravilhoso episódio. Espero que saiam daqui com muitas dúvidas, porque é muito bom duvidar e questionar para poder buscar e entender mais, mas também com muitos esclarecimentos. Obrigado por terem se disponibilizado a virem até aqui, né, a participar conosco dessa conversa. E sintam-se convidados também para voltarem, né? É sempre uma alegria poder estar com vocês aí, acompanhar o trabalho. Parabéns pela iniciativa, né? Foi uma baita iniciativa quando a gente ouviu falar lá nas redes sociais, quando eu ainda estava usando, não estou usando hoje. Mas uma baita iniciativa, assim, né? Então, galera, aproveitem, divulguem e façam isso aqui se multiplicar, viu? Isso aí, obrigado, Duda, roubou minha fala. Desculpa. Não, mas muito bom, Duda, muito bom. Eu acho que é isso aí, obrigada pela participação de vocês. Encham o nosso direct, nossas caixinhas de mensagens, dúvidas, questionamentos, que a gente vai respondendo com calma, ou quem sabe com o próximo episódio. Quem sabe surja Matrimônio Parte 2. Vai saber. Obrigado, tchau, tchau. Tchau! Valeu!